Que tal, pessoal? Imagine só, você está lá no Egito, vendo as pragas se sucederem, a água virando sangue, sapos, ratos, aladas, todo tipo de bicho, doença. E você fica pensando, Deus, o que está acontecendo? E se a Bíblia nos conta isso para nos ensinar alguma lição, ou para nos mostrar algo, para nos dar um alerta, para nos dizer, hey, a situação que você está vivendo, eu já vivi. Não se perturbe, siga em frente. As 10 pragas do Egito não foram enviadas por Deus para o povo de Israel, mas sim para o povo egípcio. Mas a gente se pergunta, por que a Bíblia as coloca no livro de Êxodo? Por quê? O apóstolo Paulo fala que tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino. Ou seja, as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento, foram escritas para nos ensinar, para nos ajudar a lidar com os problemas do dia a dia. E as pragas do Egito também nos ensinam algo. A Bíblia nos diz que na época em que Moisés estava no Egito, o faraó, ele era o líder político do Egito, não aceitava a Deus de Israel. Ele não aceitava a Deus de Israel porque, na verdade, não aceitava a liberdade do povo. Ele queria ter o povo de Israel ali como escravo para poder fazer o que quisesse, explorar, usar, tirar proveito. E o primeiro passo da vitória sobre as pragas, o primeiro passo da vitória sobre as dificuldades da vida é a libertação. E a Bíblia nos diz que a libertação tem início quando nós somos libertos do pecado, quando somos libertos do mal, libertos do diabo, libertos da condenação, libertos da morte, libertos daquilo que nos aprisiona, nos oprime, nos faz escravos. E Jesus Cristo nos deu a oportunidade de sermos livres, porque você sabe muito bem que as pragas do Egito não foram apenas pragas físicas. As pragas do Egito também foram pragas espirituais, porque naquela época o povo egípcio, o povo de Israel, eles adoravam ídolos, eles adoravam falsos deuses, eles adoravam a falsa religião e não reconheciam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus criador, o Deus que fez o céu e a terra. É preciso que você se liberte de tudo o que te aprisiona, de tudo o que te impede de ver a Deus, de tudo o que te impede de ver a obra de Deus. E a segunda coisa que aprendemos com as pragas do Egito é que as pragas do Egito são uma resposta a um desafio espiritual. E hoje, você também enfrenta desafios espirituais, porque o diabo, ele não mudou, os seus métodos não mudaram, as suas armadilhas não mudaram. Hoje, você enfrenta desafios espirituais e as pragas do Egito nos ensinam a lidar com os desafios espirituais. Pessoas que te querem ver mal, pessoas que te invejam, pessoas que te criticam, pessoas que falam mal de você, pessoas que tentam te destruir, pessoas que tentam te enganar. Deus sabe disso e a Bíblia nos diz que as pragas do Egito responderam a cada desafio espiritual que o povo enfrentou. E por isso a Bíblia nos diz que as pragas do Egito são uma resposta a um desafio espiritual, mas também são uma resposta a um desafio moral. Porque, na verdade, as pragas do Egito foram um juízo. E sim, Deus é justo, Deus é bom, Deus é perfeito, mas Deus é justo. E a Bíblia nos diz que as pragas do Egito foram um juízo para o Egito, porque o Egito não era apenas um país, era uma nação, era um povo, era um reino, era um império. O Egito era um lugar, sim, mas o Egito era um povo. E o povo do Egito, na época de Moisés, o povo egípcio, estavam explorando, oprimidos, estavam tirando proveito, estavam escravizando o povo de Israel. E por isso Deus enviou as pragas do Egito, não para o povo de Israel, mas sim para o povo egípcio, para punir, para castigar, para mostrar quem era Deus. E a Bíblia nos diz que as pragas do Egito são uma resposta a um desafio espiritual, mas também são uma resposta a um desafio moral. Portanto, você precisa entender que Deus é justo.
E as Escrituras nos dizem para não pecarmos, para que as pragas do Egito não venham para nós, para que as dificuldades da vida não venham para nós, para que os desafios do Egito, da vida, não venham para nós, para que não tenhamos que passar por provações, tribulações, aflições. Por isso, aprendamos com as pragas do Egito, aprendamos com a história do Egito. Olha, assim como o povo do Egito, nós também vivemos num mundo de desafios. Nós também vivemos num mundo de dificuldades, de problemas, de tribulações, de aflições, de enfermidades, de guerras, de fome, de seca. Portanto, a Bíblia nos diz que, assim como o povo do Egito, nós também precisamos aprender com as pragas do Egito. E a primeira coisa que nós precisamos aprender, a primeira lição, a primeira resposta, a primeira chave para vencermos as pragas, os problemas, as dificuldades da vida, é refletir sobre os nossos valores, refletir sobre o que acreditamos, refletir sobre o que buscamos, refletir sobre o que queremos. Quando nós refletimos sobre os nossos valores, nós fortalecemos a nossa fé. Quando nós refletimos sobre os nossos valores, nós estamos dizendo: olha, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou templo de Deus e não poderei crer mentiras. Eu não permitirei que me digam coisas que não são verdade. E a Bíblia nos diz que, assim como o povo do Egito, nós também precisamos aprender com as pragas do Egito. E a primeira lição, a primeira resposta, a primeira chave para vencermos as pragas, os problemas, as dificuldades da vida, é refletir sobre os nossos valores, refletir sobre o que acreditamos, refletir sobre o que buscamos, refletir sobre o que queremos. Reflita sobre o seu valor. Seja servo de Deus, cante para Deus, louve a Deus, adore a Deus, busque a Deus. Ele te dará a força, Ele te dará a coragem, Ele te dará a fé, Ele te dará o Espírito Santo para que você possa vencer as pragas do Egito, para que você possa vencer as dificuldades, os problemas, as tribulações, as enfermidades, as aflições, as perseguições da vida. Reflita sobre o seu valor. Busque a Deus.